E se eu te dissesse que a sua vida não começou quando você nasceu? E se, antes do tempo, antes da luz e de qualquer estrela, a sua alma já fosse conhecida e sonhada por Deus? A Bíblia sussurra verdades que o mundo esqueceu. E hoje, vamos além da carne. Vamos descobrir o que Deus escreveu sobre você antes do início. No princípio, não havia luz, nem tempo, nem universo. O espaço ainda não respirava, mas naquele abismo anterior à criação, já pulsava o pensamento de um Deus eterno. Um pensamento que não era ideia vaga, mas vontade viva, detalhada e amorosa. Nesse lugar invisível, onde os séculos ainda não haviam sido contados, ali já estava a sua alma. A Bíblia não começa com a criação da luz, mas com uma declaração. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes que qualquer átomo fosse formado, uma mente infinita decidiu que você faria parte de um plano imensurável. Esse princípio narrado em Gênesis não é o começo de tudo, é apenas o começo do visível. Porque antes do visível, havia o imaterial. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo declara que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da poeira cósmica, antes do tempo ser tempo, sua alma já era vista, separada, pensada, não como um número entre bilhões, mas como uma identidade que participaria da grande narrativa da eternidade. A sua alma não é um acidente biológico, nem um lampejo no ventre. É uma manifestação de algo muito mais antigo. Ao contrário do que muitos imaginam, Deus não começou a agir com a criação do mundo. Ele sempre foi. E por isso, tudo o que ele deseja também nasce fora do tempo. A sua alma, sendo parte daquilo que ele sopra, não pertence ao tempo como o corpo. Ela carrega uma marca que não pode ser explicada pela biologia ou pela herança genética. Sua origem está ligada à essência divina e sua história começa antes do tempo, onde não há anos, apenas presença. Essa percepção transforma a maneira como compreendemos a existência. Você não é fruto do acaso, mas de uma escolha anterior ao mundo, um plano oculto que antecede os olhos humanos. Deus não improvisa. Quando ele declarou, haja luz, ele já sabia quem caminharia sob ela. E ele sabia que entre os bilhões de seres humanos, você carregaria uma alma que viria daquilo que é eterno. Essa consciência muda tudo. Quando você entende que foi sonhado antes do tempo, passa a compreender que sua vida tem um peso que vai além do aqui e agora. Você não está nesta geração por acaso. O momento do seu nascimento, a família que teve, a geração em que vive, tudo já estava incluso no sonho original de Deus. Por isso sua alma carrega algo que o mundo não pode dar. Uma inquietação, uma busca, um chamado que não cessa, porque aquilo que foi sonhado no eterno nunca se adapta totalmente ao temporal. A história da sua existência começa antes de qualquer calendário. E isso não é poesia, é uma verdade que ecoa desde os primeiros versículos da Escritura. A criação não começa com a luz, começa com o amor. Um amor que não tem data nem fim. A alma humana é reflexo desse amor. Por isso ela não nasce, ela é liberada. Não é criada em pânico, mas liberada com propósito. No Salmo 139, versículo 16, o salmista declara: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Essas palavras apontam para uma realidade que transcende o nascimento físico. A sua alma foi escrita no livro da vida com uma assinatura única. A existência não é acidental, é arquitetada. Você não nasceu para descobrir quem é por tentativa e erro, mas para se reencontrar com o que já foi revelado por aquele que te formou no invisível. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ecoa essa mesma realidade. Deus diz ao profeta: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso revela que a alma carrega um chamado que antecede a carne. Existe uma vocação que não depende de aptidões naturais, mas de um reconhecimento espiritual. Sua alma não é solta no mundo em busca de sentido.
Ela é liberada com um destino já presente em seu interior. Se sua alma foi escrita, pensada e conhecida, o que isso diz sobre o valor que ela tem? Em um mundo que mede valor por performance, aparência ou utilidade, a ideia de que você foi desejado por Deus antes de existir é radical. Isso significa que o seu valor não depende do que você faz, mas do fato de você ter sido intencionalmente sonhado. Você não precisa conquistar valor. Ele já foi dado e não pode ser retirado. A alma é o núcleo da identidade eterna. Ela é anterior ao corpo, superior ao tempo e mais real que tudo o que os olhos podem ver. Isso nos leva a um mistério profundo. Por que não nos lembramos disso? Por que a alma, que existia na mente de Deus e foi escrita com detalhes, desce ao mundo sem lembrança do que veio antes? A ausência de memória faz parte do plano. A eternidade foi colocada em seu coração. Mas o véu que cobre as lembranças eternas é uma preparação. O Criador não apagou as memórias por descuido, mas por amor. Se lembrássemos plenamente de onde viemos, viveríamos aqui com angústia. Por isso, Deus nos permite sentir a eternidade, mas não nos permite decifrá-la completamente. A fé só é verdadeira se for vivida na ausência da lembrança. Crer é caminhar em direção ao que a alma sente, mesmo que a mente não compreenda. A alma que sente falta do céu não está errada. Ela apenas está debaixo do véu, e esse véu será retirado um dia. E é por isso que a alma vive com uma sede insaciável, uma saudade inexplicável que nenhum prazer humano é capaz de preencher. O vazio da alma não é espacial, é existencial. A alma anseia por Deus porque é da sua essência desejar o que a gerou. A ausência dessa conexão gera desconforto espiritual. A alma separada de Deus sente-se como um peixe fora d'água. É por isso que muitos, mesmo rodeados de conforto, se sentem vazios. O que ela busca não está no mundo, mas acima dele. A alma não aprende Deus, ela lembra. A oração, a busca espiritual, os anseios por eternidade, tudo isso é a alma tentando voltar ao ponto onde ela foi escrita. Tudo fora de Deus será sempre insuficiente. Tudo longe dele será sempre incompleto. Talvez sua história até aqui tenha sido cheia de interrupções e desvios, mas a verdade é que ele nunca deixou de chamar. Mesmo quando você não ouvia, mesmo quando tudo em você parecia calado, ele ainda sussurrava. A saudade que você sente não é de algo, é de mim. Hoje, se você sentiu algo que não consegue explicar, se uma lágrima caiu sem motivo, se uma lembrança desconhecida tocou seu coração, não ignore. Pode ser sua alma reconhecendo a voz do seu Criador. Pode ser seu espírito dizendo: eu lembro, eu quero voltar. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, se por algum motivo se afastou, ou se deseja iniciar uma nova caminhada rumo à salvação eterna, comente aqui. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua alma a Ele, declare isso nos comentários com um amém, para que essa mensagem seja espalhada ainda mais e alcance outras almas que, como a sua, também desejam voltar para casa.